Não vai mais adiantar ficar enfiando zilhões e zilhões na Globo, no SBT, etc. Porque as pessoas, vejam a audiência que a gente está agora, né? De novo, chegando aí a 20 mil pessoas. Não adianta, porque as pessoas vivem as suas vidas comuns e você não... Naquela frase que é atribuída ao Abraham Lincoln, né? Você pode enganar algumas pessoas todo o tempo, ou todas as pessoas por algum tempo, mas você não pode enganar a todas as pessoas o tempo todo. E isso está ficando absolutamente claro no Brasil. Isso fica claro em todas as pesquisas eleitorais que são feitas, até mesmo as da Quest, que é o Instituto Queridinho da Globo. Mas eu prefiro confiar nos institutos mais sérios. E eu trago aqui com vocês, quase que com exclusividade, a mais nova pesquisa do IBESP, feita em março de 2025, sobre a avaliação do governo Lula. E segundo a pesquisa IBESP, vejam o tamanho da boca de jacaré. Bota em tela cheia no Bruno para as pessoas. Pode botar em tela cheia, me tira daqui. Posso sumir. Maravilha. Vejam que Lula, mais uma vez, bateu recorde de reprovação. Segundo o IBESP, em março de 2025, apenas 27% das pessoas aprovam o governo Lula. Isso é menos de 3 em cada 10. Vejam, o mais impressionante é que, segundo o IBESP, o Lula chegou a ter 40% de aprovação e 40% de reprovação, o que dá uma reprovação líquida zero, uma aprovação líquida zero, em 2023, em dezembro de 2023. Mas em pouco mais de um ano, a boca do jacaré abriu e nós estamos agora com 20 pontos de reprovação net, líquida. E quando a gente olha o mapa de aprovação por região, a gente está vendo que a coisa está ainda pior. Por região. Isso. Em nenhuma região do Brasil, a maioria das pessoas aprova o governo Lula. Nem no Nordeste. Na região Norte ele é reportado por 53%, no Centro-Oeste é rejeitado por 52%, no Nordeste por 36,3%, no Sudeste por 42,1% e no Sul por incríveis 58,6%. Olha, vocês vão ter trabalho na maquininha, as maquininhas vão ter que trabalhar loucas. Tem que trocar o processador. 2026 tem que trocar o processador. Ah, por isso eles estavam destruindo um monte de urna. Entendi. Mas o ponto que eu queria trazer para vocês é outro, porque eu gosto do microtargeting, que é a segmentação da pesquisa do IBESP. Eu tinha pedido, acho que o João não colocou aqui, por veículo de comunicação, não sei se eles fizeram, se fizeram eu quero abordar isso amanhã, mas eu quero fazer por religião, como a religião do indivíduo impacta a percepção dele sobre o governo Lula. E vejam que o grupo que mais rejeita, bota na tela inteira pra gente, Bruno, o grupo que mais rejeita o Lula são os evangélicos. A aprovação do Lula entre os evangélicos é de 30,3% e a rejeição é de 53,1%. Reparem como você vai para os ateus, a situação vai melhorando. Para o Lula. Vai piorando para o mundo, né, para o resto. Mas do grupo que mais rejeita o Lula, os evangélicos são os que mais rejeitam. Quando você vai para os católicos, bota aí de novo na tela cheia pra gente, Bruno, você tem 46% de reprovação e 35% de aprovação. Os católicos, nominalmente, só aprovam menos o Lula do que os de outras religiões. E qual o problema disso? Volta para mim, Bruno. É que os católicos que aparecem nessas pesquisas não são, de fato, os católicos. Aqui nos Estados Unidos a gente tem um fenômeno parecido. Eles são os católicos de IBGE. É o cara que pergunta, qual é a sua religião? O cara fala, eu sou católico. Meu pai, por exemplo, é um católico de IBGE, um católico de IBGE. O cara falava assim, eu sou católico, me batizou, etc. Aí você fala assim, tudo bem. Quantas vezes ele te levou numa missa na vida? Eu falo, nenhuma. Uma missa de 7º dia e casamento. Então, se você for pegar entre os católicos praticantes, entre os católicos que vão à missa, você vai ter números muito parecidos, eu aposto, com o número dos evangélicos. E eu falo sobre isso há muito tempo, que no fim da América, e eu falo isso de forma aprofundada, mas vejam esse gráfico de uma pesquisa do Pew Research que foi conduzida em 11 países. Nos Estados Unidos, 50% das pessoas sem religião se identificam com a esquerda.
50% das pessoas sem religião se identificam com a esquerda, enquanto só 24% das pessoas religiosas são de esquerda. Menos da metade. Na Espanha, 47% das pessoas sem religião, esquerda. Enquanto as pessoas religiosas, 19% só de esquerda. Menos da metade. Não, claro que na Espanha, né, de um modo geral, as opções de religião são cristãs. Não tem tantas opções. Agora começou a ter bastante muçulmano, mas não tinha. Outra pesquisa do Pew Research mostra que 79% dos eleitores do Partido Republicano, 79%, são pessoas cristãs. Quando você vai para o Partido Democrata, o número é 52%. O que esses números do IBESP e Pew Research mostram para a gente é uma conclusão muito simples. Se você tiver um país de maioria esmagadora cristã praticante, não importa se evangélico ou se católico, a esquerda não ganha eleição nunca mais. Campanha eleitoral, Alexandre de Moraes, não sei o que, blá, 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 blá. Se você botar o gráfico da aprovação do Lula e do desempenho do presidente Bolsonaro entre evangélicos, e eu gostaria muito de católicos praticantes, é 75% dos votos. 75%. Não tem como, 70%, 75%, não tem como, vai ter que rodar a maquininha demais. E eu já falei para vocês, eu não acredito que o Bolsonaro teve 70% dos votos. Eu não sei qual foi o percentual que teve, pode até ter ganhado a eleição na vida real, não sei. Mas eu sempre disse que o Lula tem muito voto. E a prova disso é a queda que ele está tendo de aprovação. E vejam no Brasil. Vejam o caso do Brasil. No Brasil, é impossível você separar, por exemplo, a Igreja Católica com os alicerces do Brasil. Os portugueses chegaram aqui em 22 de abril de 1500 e 4 dias depois, 26 de abril, já celebraram uma missa no território brasileiro, lá em Porto Seguro, na Bahia. Eu estava, coincidentemente, esse final de semana, porque, seja lá porque eu tenho os interesses, eu estava ouvindo de novo a carta do Pero Vaz de Caminha. E é absolutamente incrível o quanto que os portugueses tinham, de fato, a preocupação com a evangelização dos povos no Brasil, como Deus estava na mentalidade central de todo o processo de colonização do país. Esqueça aquelas bosta que tu ouviu na escola, de colônia Brasil era colonização de exploração, Estados Unidos era colonização de sei lá o quê. Esquece essa merda. Isso é babaquice que o professor comunista fica ensinando para você. Tem absolutamente nada a ver. A Igreja Católica, inclusive, teve um papel fundamental também, em 64, na luta contra o comunismo, para impedir que a Revolução Socialista se concretizasse no Brasil. E eu me lembro da frase, né, do Santo Agostinho, dizendo que quando a igreja vai bem, o mundo vai bem. Quando a igreja vai mal, o mundo vai mal. No caso do Brasil, é a coisa mais impressionante. Quando a igreja vai bem, o Brasil ia bem. Poxa, a Igreja Católica começou a naufragar no Brasil, o Brasil começou a naufragar junto. Década de 70 e 80, a expansão da teologia da libertação, o próprio declínio do catolicismo no mundo. O Brasil começou a afundar nessa época. Foi essa, aí você sofre as consequências um pouco depois. E a esperança do retorno do Brasil, dos últimos anos, tem sido quem? Na ausência dos católicos, nossos irmãos católicos, tem sido os evangélicos. E eu não faço distinção. Você pode ser católico, você pode ser evangélico, desde que você seja cristão. O importante nesse aspecto é você ser cristão. Nós temos até alguns espíritas no Brasil, por algum motivo inexplicável, os espíritas são um número relevante, e não são cristãos, só para deixar claro, que tem um papel. Isso aqui não é sobre religião, primordialmente, é sobre as consequências culturais da religião. Mas, basicamente, o movimento conservador no Brasil é fortemente evangélico. O que permitiu o ressurgimento e o crescimento dessa frente conservadora são os evangélicos. Mas eu não posso deixar de chamar atenção para os fenômenos incríveis que têm surgido no Brasil pela Igreja Católica, escolas católicas. Enquanto você tem Santo Agostinho indo para o espaço, você tem outras escolas, Santo Inácio, etc., indo para o espaço, uma pena, você tem outras escolas que surgem, iniciativas do pessoal do Opus Dei. Vejam, eu vejo um monte de vídeo do Centro Dom Bosco no YouTube. Se vocês não viram, vejam, uma coisa espetacular. Né? Você tem podcast de católicos, aquele menino, aquele Guilherme Freire, sei lá, Guilherme no Céu das Contas, está sempre no Brasil Paralelo, tão inteligente. Eu trouxe aqui o professor Marcelo, do podcast Cara Velho, todo mundo católico, um povo absolutamente espetacular. Aliás, boa parte dos conservadores, formadores de opinião no Brasil são católicos. Padre Paulo Ricardo. Assim, o quanto que eu consumo desses caras. Eles falam assim, mas Paulo, por que você não é católico? Eu falo, bom, porque eu não concordo com os dogmas de vocês. O dia que eu começar a acreditar, eu viro católico. Alguns.
os poucos, mas não dá para escolher os que eu gosto e os que eu não gosto, né? Eu vou entrar num buffet, eu gosto desse dogma, então eu sou um católico de buffet. Não, não dá. O negócio de ser católico, você tem que concordar com os dogmas todos, ou então você não é católico, senão você é protestante. E um desses fenômenos absolutamente espetaculares, que tem que ser aplaudido de pé, é o tal do Frei Gilson. Veja, o cara que coloca 1 milhão de pessoas ao vivo às 4 da manhã, uma live, para orar, meu Deus, que coisa maravilhosa, ou rezar, como vocês preferirem, que coisa maravilhosa. Qualquer pessoa fala assim, mas Paulo, você não é católico, você acha isso maravilhoso? Eu falo, isso é espetacular, isso é uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer para o Brasil. E como é que a esquerda responde a isso? A esquerda responde xingando o cara, dizendo que ele é fascista, dizendo que ele é do mal, porque supostamente ele apoiou o Bolsonaro. E é nesse momento que tem um contraste. Vejam, por exemplo, o que o Bolsonaro escreveu. Frei Gilson cada vez mais se apresenta como um fenômeno em oração, juntando milhões pela palavra do Criador. Por isso, cada vez mais vem sendo atacado pela esquerda. A fé cristã nunca se curvou à perseguição e não será diferente agora. Minha solidariedade a ele e a todos os que defendem os valores de Deus e da família. Mateus 5, 10 a 12, Jair Bolsonaro. Agora comparem com isso, por exemplo, com as reações da esquerda. Um tal de Vinícius Bentol, que tem a coragem de colocar lá na bio dele no X, que é mestre em geopolítica pela UERJ. Ser mestre em geopolítica pela UERJ fosse grandes merdas, né? Grandes merdas que você é mestre em geopolítica pela UERJ. Devia esconder isso debaixo para ninguém saber. Se eu fosse mestre em geopolítica pela UERJ, eu não ia contar para ninguém. E ele escreveu um post que viralizou sobre o vídeo do Frei Gilson. Vocês acham que a função da mulher na sociedade é ser uma mera auxiliar do homem? Esse foi o discurso dito pelo Frei Gilson, liderança católica promovida pelo Brasil Paralelo. Produtora bolsonarista tem a função de tomar todas as igrejas e deixar de cultuar a Cristo e passar a cultuar o bezerro de ouro. Esse sujeito conseguiu colocar mais de 1 milhão de pessoas em uma live. Boa parte das pessoas são de boa fé e não sabem qual é o propósito por trás dele do Brasil Paralelo. Eu peço a vocês ajudem a dar visibilidade a isso e fazer chegar a todos os católicos que conhecem. Já chega a forma como eles tomaram os cultos das igrejas evangélicas. Deixaram Jesus Cristo de lado e passaram a servir ao bolsonarismo. Não vamos permitir que façam isso dentro da igreja católica. O cara acusa o Frei Gilson de um monte de coisa, mas reparem que, como ele inclusive citou em parte, o Frei Gilson no vídeo, as pautas da esquerda são todas pautas demoníacas. É quase que um retrato daquele filme Nefários. Qual é a diferença do aborto ao sacrifício de criança para Moloque? Ou de você mutilar uma mulher, uma adolescente, uma criança das deusas sacerdotisas pagãs, as sacerdotisas ou sacerdotes, tanto faz, de Astarate. Ou a ideia dos casais sem filhos, quebrando o primeiro mandamento de Deus para a humanidade, que foi de crescer e multiplicar, ser fecundo. Ou a luta contra a identidade do homem e da mulher, uma revolta contra a natureza humana criada por Deus. Tudo isso, eu falo, isso é o objeto do próximo curso que eu quero fazer. Tudo isso está descrito na Bíblia como a ação de entidades demoníacas, são os tais dos deuses pagãos do Velho Testamento. E todas elas são a pauta da esquerda. Ora, o que é o marxismo, senão o espírito de Caim? O espírito daquele que olha para o outro e fala, não, esse aqui está tendo benefícios que eu não estou tendo. Então eu vou lá e mato ele. O que é o socialismo, senão o espírito de Caim? E tudo isso evidencia uma verdade incontestável. Não tem como você ser cristão e de esquerda ao mesmo tempo. Não são as pautas deles que são só demoníacos, mas a premissa básica de toda a ideologia marxista. A ideia do Marx é que a religião não passa de um instrumento de manipulação social. Cristianismo, esquerda, marxismo não se misturam. E os evangélicos, com exceções... Cara, se vocês souberem a tristeza que eu tenho de ver que o pastor que me casou, o pastor que batizou minha filha, com quem eu fiz discipulado por 10 anos, igreja presbiteriana, fui ver, eu amo esse cara. Fui ver o Instagram do cara, o cara virou de esquerda, não só virou de esquerda, mas é constrangedor assisti-lo, porque ele virou um bobão. Então, é uma guerra que a gente tem que lutar dentro da esquerda, dentro da igreja. A guerra não é contra pessoas, né? Principados e potestades. A Igreja Católica está numa situação horrorosa, com lampejos para se ressurgir.
E a igreja evangélica, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vem acontecendo com a igreja presbiteriana no Brasil, com o que vem acontecendo com a igreja aqui nos Estados Unidos. Impressionante o que aconteceu com a igreja metodista. Então, por um mundo com mais Frei Gilson. É Gilson? Eu não sei, eu não acompanho Frei Gilson. Por um mundo com mais Centro Dom Bosco, com mais gente fazendo coisa maravilhosa. Não importa, de novo, se você é católico, se você é evangélico, não importa. Para esta pauta, não importa. Para o resto, a gente um dia pode discutir religião, não tem problema discutir religião, não. Tinha um programa inteiro só de discussão de religião. Vou voltar, assim que eu conseguir respirar. Pois bem, hoje eu quero terminar o programa. Eu não posso deixar de fazer justiça ao grande general, honrado militar, preso injustamente, Braga Neto, porque hoje é aniversário do general Braga Neto, que vem sofrendo muito com essa perseguição. Eu faço disso, acho que o Braga Neto está 89 dias preso, se não me engano. E o Brasil não deve se esquecer dessas pessoas. O general Braga Neto é um homem que pacificou o Rio de Janeiro. Vou dizer para vocês, eu tenho visto vídeo do Rio de Janeiro no Instagram. Outro dia eu vi o hotel que eu construí, foi o Hotel Trump. Eu estava olhando ele na Praia da Barra da Tijuca e um grupo ali, meio que um arrastão, em plena Praia da Barra da Tijuca. Eu vi um outro vídeo, um cara trocando tiro no meio da Avenida das Américas. Aí você pensa, o cara que foi o interventor que levou o Rio aos menores índices de criminalidade em não sei quanto tempo, está preso, chamado de golpista. E os ministros do STF, que estão lá dizendo que não pode ter operação policial contra bandidos, soltando traficantes, esses estão lá, com o judiciário mais caro do mundo, pagos com uma corte nababesca. Né? É um retrato. Quem que tá solto, quem que tá preso. Que país é esse, cara? Que sociedade é essa? Que sociedade é essa? Que sociedade é essa onde uma blogueira paga por 300 milhões do governo, tá na televisão, e um jornalista sem audiência, e um jornalista que tem audiência e não recebe dinheiro do governo está sendo perseguido com passaporte cancelado, com ameaça de prisão. Ou o exemplo maior, onde um político honesto, probo, que não tem um escândalo de corrupção, está ameaçado a 40 anos de prisão, sem passaporte, sem poder viajar. Enquanto o ladrão que comandou o maior escândalo de corrupção da história do país, um dos maiores do mundo, com comprovação mais do que documentada, está solto e comandando o país. Que nação é essa, Brasil? Que muito mais de 1 milhão de pessoas botem o joelho no chão e orem, porque no final das contas, de novo, essa é uma briga espiritual acima de tudo. Que Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Até amanhã.